Fala galera, pessoal, essa aqui é a nossa aula de número 77. Nessa aula agora nós vamos mudar um pouco, né, o nosso foco. Antes a gente estava falando sobre equações, né? Agora a gente vai falar sobre grandezas, tá? A princípio vou falar com vocês aqui sobre razões, tá? Primeiro, na matemática, toda vez que fala em razão, pessoal, significa uma divisão. Então, quando fala a razão entre dois números, quer dizer a divisão entre dois números, tá? E aqui nós vamos tratar de razões entre grandezas de mesma espécie, tá? E depois iremos falar sobre razões entre grandezas diferentes. Vamos lá. Olha só, primeiro, razão é o quociente entre duas grandezas, quer dizer, o quociente na matemática é o resultado de uma divisão. Então, razões é o que? É você pegar duas coisas e dividir duas coisas. Que coisas são essas? Grandezas, tá? Grandezas é aquilo que você vai medir, aquilo que você usa para medir, aquilo que você está medindo, está comparando, tá? Então, grandezas são duas coisas que você está comparando. O que pode ser grandeza? Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você vai comparar a quantidade daquilo pode ser considerado como grandeza, tá bom? Então, toda vez você compara duas coisas e vai analisar se uma é mais do que a outra, se uma é menos do que a outra, são comparações de grandezas. Grandeza pode ser qualquer coisa, tá bom, pessoal? Ó, por meio de uma fração, né, uma razão, podemos comparar grandezas. Então, grandezas são comparadas. Tem que ser duas, tá? Porque você não vai comparar uma única grandeza com ela mesma, tá? Você vai comparar uma grandeza com outra, que seja da mesma espécie, mas você vai comparar duas coisas, tá? Vamos lá. Primeiro, ó, razões entre grandezas de mesma espécie. Eu vou ler esses trechos aqui, porque essa parte de grandeza aqui, pessoal, é mais teórico, tá? O cálculo é bem simples, tá bom? É frações mesmo, tá? Às vezes a gente vai só simplesmente simplificar frações e já achamos a resposta, tá bom? Mas tem mais interpretação. Olha só, João e Carlos abriram uma empresa em sociedade. João investiu 60 mil reais e Carlos 40 mil reais. A razão entre os investimentos é... Então, olha só, sempre a razão vai depender de quem você vai falar primeiro. Nesse caso aqui, foi falado primeiro aqui, ó, 60 mil, depois 40 mil, né? Então, eu vou fazer a razão entre o investimento do João com o do Carlos, né? Então, o do João fica na parte de cima da razão e barra, né, da divisão aqui, e o Carlos vai ficar na parte de baixo da fração. Então, vai ficar o quê? 60 mil sobre 40 mil. Se tivesse falado o inverso, né? Primeiro o Carlos, depois o João, aí ficaria 40 mil sobre 60 mil. Tá bom? Então, sempre o que é falado primeiro vai ficar na parte de cima da fração, o que é falado em segundo vai ficar na parte de baixo da fração. Então, vai ficar 60 mil sobre 40 mil. Então, a razão é... Isso daqui, pessoal, eu posso cortar os zeros todinho. Vai sobrar o quê? 6 sobre 4. Se eu simplificar 6 sobre 4, vai dar quanto? Vai dar 3 sobre 2. Olha só. 60 mil e 40 mil se transformou em 3 sobre 2. Sempre você precisa simplificar, porque vai ficar mais fácil a sua comparação. Olha só, a razão é 3 para 2, tá? Então, significa que, ó, o investimento de João é 3 e o do Carlos é 2. Olha só, a razão é de 3 para 2. Indica que cada 3 reais investido por João, Carlos investiu 2 reais. Ou, ainda, para cada 5 reais investido na empresa, 3 reais é de João e 2 reais são de Carlos, tá? Então, 3 para 2 significa o quê? Que 3 é de João e 2 é de Carlos. Então, 3 para 2 é isso. A cada 3 de João, Carlos tem 2, tá? Então, isso é razão. Eu estou comparando duas coisas. Você vai simplificar a sua fração aqui, 60 mil sobre 40 mil, e vai ver cada um, ou seja, ficou 3 sobre 2, né? Isso aqui é a forma irredutível, quer dizer, você vai pegar a menor fração possível, tá? A forma irredutível, que é essa aqui, 3 sobre 2. Aí você vai comparar o que? A cada 3 de João, né, eu tenho 2 de Carlos, tá? Olha só, nesse exemplo nós comparamos grandezas de mesma espécie, quer dizer, as duas coisas que nós comparamos foi o que? Valor em reais, tanto do João quanto do Carlos. Então, nesse caso, tem grandezas de mesma espécie. Olha só esse segundo exemplo aqui, exemplo B, ó. As escalas usadas em plantas de móveis, mapas, miniaturas, etc., são exemplos de razões entre grandezas de mesma espécie. A escala dessa planta baixa aqui é a planta que a gente faz para casa, quando vai construir, tá? É de 1 a esses dois pontinhos, significa para, tá? Então, 1 para 200. O que significa isso? Esse 1 aqui representa a medida no desenho. O outro, após os dois pontinhos aqui, representa o que? O tamanho real que vai acontecer. Então, olha só. A gente lê assim, ó, 1 para 200, tá? Quer dizer, isso significa que cada 1 centímetro aqui no desenho representa 200 centímetros
no caso aqui, no real, né? No caso da casa em si, quando for construída. Então, ó, se você medir 1 centímetro aqui, você transforma isso para 200 centímetros no real, que no caso seria 2 metros, né? Então, é porque a planta aqui, gente, a escala, ela representa um valor... que se você medir na régua aqui, por exemplo, 1 centímetro aqui, aí como a sua escala está dizendo que é 1 para 200, significa 1 aqui representa 200 no outro, ou seja, 1 centímetro aqui representa 200 centímetros na construção, tá? Então, por exemplo, se isso aqui, ó, sei lá, mede 4 centímetros, vai ficar o quê? Ó, aqui é 4, né? Aí você pega 4 e multiplica por 200, tá? Então, o tamanho real vai ser o quê? Vai ser 800 centímetros, ou seja, 8 metros, tá? Então, isso aqui, olha só no desenho, ó, 1 para 200, não é? Aí ele fala assim, ó, na planta a sala retangular mede 2,5 centímetros por 2 centímetros. Obtemos as medidas reais fazendo, olha só, aqui ó, o desenho sobre o real, ou seja, 1 para 200, tá? Aí assim, ó, olha só, 1 para 200. Sempre a gente resolve isso aqui, pessoal, com regra de 3, tá? Por exemplo aqui, ó, você faz assim, ó, 1 para 200, é as minhas duas grandezas, né? Que é o que? Papel, no papel, né? E aqui é no real, certo? Aí fala assim, ó, no papel, uma medida de 2,5 centímetros vai medir quantos na realidade? X. Então a gente faz, ó, 1 centímetro no papel para 200 no real é igual a 2,5 no papel sobre quantos no real? Não sei, X. Você multiplica cruzado aqui, vai ficar, ó, 1 vezes X. 2,5 vezes 200 vai dar quanto? 500. Então, ó, 2,5 centímetros lá no mapa, no papel aqui, vai representar 500 centímetros no real aqui, se for construído. Tá bom? Olha só, desenho e realidade, tá? 1 para 200. Aí, da mesma forma, se você quer medir 2 centímetros, ó, 1 centímetro, né, para 200 no papel, 2 centímetros vai dar quanto? X. Multiplica cruzado, vai ficar quanto? Ó, 400 centímetros, tá? Então, isso aqui é grandeza. Você está comparando duas coisas de mesma espécie, tá? São chamadas grandezas entre mesma espécie, ou seja, razões entre grandezas de mesma espécie. Agora, vamos entender o que são as razões entre grandezas diferentes, tá? Agora, nós vamos... Porque aqui ó, a nossa razão aqui foi de quê? De reais em reais. Foi valor em real, né, de João e Carlos. Aqui foi o que? Centímetro, tá? O desenho centímetro e o real centímetro também. Agora, razões entre grandezas diferentes, eu vou comparar duas coisas que não têm a mesma unidade. Quer ver só? Ó, veja a aplicação do cálculo entre razões em situações do cotidiano. Olha só. Certo supermercado divulgou o anúncio ao lado. Em qual das duas embalagens o preço é mais vantajoso para o consumidor? Né? Vamos descobrir utilizando razões. Olha só, eu tenho o preço R$12,90 e aqui a embalagem do sabão em pó é de 1,5 kg. Esse aqui custa R$20,50 e a embalagem é de 2,5 kg, tá? Então tem o que? Preço em reais e quilogramas, né? O peso, tá? Aqui, preço em reais e aqui embaixo o peso em quilogramas. Então vamos comparar agora reais com peso, tá? Então tem agora grandezas diferentes. Estou comparando duas coisas diferentes, tá? Antes eu comparei dinheiro com dinheiro, né? Reais em reais. Depois eu comparei aqui, ó, foi o que? Centímetro com centímetro. Aqui eu vou comparar, ó, reais e quilogramas. Aqui da mesma forma, reais e quilogramas, tá? Ele quer saber qual é mais vantajoso. Aí eu vou fazer, ó, 12,90 sobre 1,5, tá? Então eu vou dividir 12,90 por 1,5, ou seja, dividindo 12,90 por 1,5, eu tenho 8,60. Quer dizer, quando eu divido R$12,90 por 1,5 kg, significa que cada quilograma está custando R$8,60, tá? Agora eu vou fazer a segunda embalagem, tá? R$20,50 dividir por 2,5 kg. Quando eu divido R$20,50 por 2,5 kg, significa que cada quilograma custa R$8,20, ou seja, qual das duas embalagens é mais vantajosa? A embalagem maior, porque cada quilograma dela está custando R$8,20 e da embalagem menor, cada quilograma está custando R$8,60. Então, nesse caso, através de razões, eu consigo descobrir que comprando aqui, ó, por mais que ele seja mais caro, mas ele é mais vantajoso. Por quê? Porque em cada quilograma eu estou pagando apenas R$8,20 e no outro mês daqui, em cada quilograma eu estou pagando R$8,60. Por mais que o preço aqui está mais barato, mas ele está saindo menos em conta do que esse aqui, ó, tá? Porque você está pagando mais caro por cada quilograma. Ou seja, o quilograma desse daqui, ó, da embalagem maior, está saindo 40 centavos a menos, tá? Olha só,
Outro exemplo aqui, ó, de grandezas de grandezas diferentes, né, espécies diferentes. Olha só, a velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Um trem europeu percorre 300 km em 2,5 horas. A velocidade média desse trem é a distância percorrida dividida pelo tempo. Então vai ficar 300 dividido por 2,5 vai dar 120 km por hora, tá? Então eu consegui descobrir que a velocidade percorrida por um trem fazendo o quê? Pegando a distância e dividindo pelo tempo, ou seja, quilômetro dividido por hora, tá? Ou seja, espécie diferente, quilômetros e horas, tá? Então, se eu dividir 300 por 2,5 vai dar quanto? 120 km por hora, tá bom? Olha esse outro exemplo aqui, ó. No território brasileiro, há áreas com grande concentração de pessoas e áreas com pouca, né? Áreas pouco ocupadas. Essa concentração é dada por uma razão chamada densidade demográfica, que é o quê? O número de habitantes dividido pela área, tá? Em quilômetros quadrados. Por exemplo, ó, o estado do Pernambuco, em 2019, tinha, em números redondos, 9.800.000 habitantes para uma área aproximada de 98 mil quilômetros quadrados. A densidade demográfica calculada com base nesses dados é 9.800.000 dividido por 98 mil. Se eu dividir isso aqui, 9.800.000 por 98 mil, ou seja, a minha grandeza aqui em cima é o quê? Habitantes. Aqui, a minha grandeza aqui embaixo é o quê? Quilômetro quadrado. Ou seja, aqui em cima é a quantidade de habitantes, aqui embaixo é o quê? Área. Então vai dar o quê? 100 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, sim, isso significa que se fosse possível distribuir a população em Pernambuco em quadrados de 1 km de cada lado, você pega um quadrado de 1 km de cada lado, você vai conseguir colocar 100 pessoas, né, dentro desse quadrado, ok? Então aqui é comparação, pessoal, entre duas grandezas, tá? Eu estou comparando duas coisas, tá bom? Então, pessoal, isso daqui é o que? Razões entre grandezas, tá, pessoal? Existem as grandezas de mesma espécie e existem as grandezas diferentes, tá bom, pessoal? Então vamos para os exercícios, ok? Ficamos por aqui e fui!